Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabri, eu sou pastor das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira. Moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. E este é o nosso canal Aos Confins da Terra. Estamos em vias de gravar mais um vídeo. Antes da gravação, quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, acione o sininho, deixe o like e compartilhe esses vídeos. A sua participação é muito importante para nós levarmos a palavra do Senhor, a palavra de salvação, até os confins da terra. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos então ao vídeo. Chegamos à questão do milênio. Eu quero ler uma porção da palavra do Senhor que está aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 20, do verso 1 ao verso de número 6, que nos diz o seguinte: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. E o verso 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Meus queridos, é o destino da igreja. Que isso, pastor? Não faça isso. O senhor está assistindo filme demais? Não, querido. Não. Você poderia até falar, você está lendo Bíblia demais. Mas isso que eu estou vos falando é a verdade nua e crua. O governo milenial, ele é uma realidade. Então logo a igreja seja arrebatada, então logo passe os 7 anos de tribulação e grande tribulação. Esses 1000 anos começaram. E quem vai reinar na terra com Jesus e no céu será a igreja glorificada. Mas vamos em frente, tá? Essa época áurea é ansiosamente aguardada pelo povo israelitas. Está lá em Lucas 2:38 e também em Atos capítulo 1, versículos 6 e 7. Jesus não lhes tirou esta esperança, apenas não lhes revelou o tempo e a hora do cumprimento dessa realidade. E esta esperança que tem impulsionado o regresso dos judeus à sua pátria e também motiva a sua ascensão em todos os âmbitos como nação. O clamor da criação, toda a criação também aguarda este tempo para a libertação da maldição do pecado a que ficou sujeito, desde a queda do homem. Romanos 8:19-23, nós vemos que o pecado afetou não somente o homem, mas toda a criação. Trouxe desarmonia, inimizade, deterioração, deformação, desequilíbrio, e não somente no relacionamento entre Deus e o homem, mas também entre o homem e o seu semelhante. Também todo o universo, furacões, terremotos, secas, inundações, pragas, frios, calor excessivo, são alguns desses males que começaram a ocorrer na terra em virtude do pecado. Mas e o milênio?
Há quem diga que ocorrerá antes da vinda de Jesus, quando a Bíblia ensina que será depois. Vamos comparar Apocalipse 19, 11 a 16, a volta de Jesus, com Apocalipse 20, de 1 a 6, o milênio após a volta de Jesus. Além disso, não encontramos na Bíblia nenhum aviso para esperarmos pelo milênio, e sim para esperarmos pela vinda de Jesus. O apelo é esse. Propósito do milênio. Quais os propósitos, né? Por que tem que haver o milênio? Não esqueça, querido, que foi feito um desacerto, digamos um português assim meio chulo. Aconteceu um desacerto no Éden enquanto inocência, tá? No início do seu ministério, Jesus revelou a plataforma do seu governo, tendo uma legislação toda superior. É o chamado Sermão do Monte, registrado em Mateus, o Evangelho do Reino, capítulo 5, 6 e 7. Alguns propósitos do milênio, né? Nós já falamos alguma coisa aqui, mas vamos falar de novo. São, primeiro, fazer converter em Cristo todas as coisas, isto é, toda a criação, aos Efésios 1:10. Essa dispensação mencionada no texto é uma referência ao milênio. O pecado trazido pelo diabo causou toda sorte de divergência, desunião e desagregação em tudo. Tudo foi abalado com o pecado. Tá? O diabo hoje ele continua seu trabalho, produzindo desagregação em tudo, porém, durante o milênio, ele estará preso. Por isso nós lemos aqui Apocalipse, capítulo 20, versos 1 a 6. Tá? E, afinal de contas, ele não é absoluto. Durante o milênio, ele estará preso. E o segundo propósito do milênio que a gente pode narrar aqui: estabelecer a justiça e a paz na terra, eliminando toda rebelião contra Deus. 1 Coríntios 15, 24 a 28 nos fala sobre isso. Essa passagem indica que antes de entregar o reino de Deus, o reino ao Deus Pai, Jesus destruirá todo domínio, autoridade e forças que se lhe opõem. Toda oposição a Jesus será realmente extinta. Outro propósito do milênio: fazer convergir nele, ou seja, no milênio, fazer. A primeira nós falamos fazer convergir em Cristo, e agora fazer convergir nele, ou seja, o milênio, todas as alianças da Bíblia. Lendo a passagem de Efésios 1:10, nós encontraremos a alusão à plenitude dos tempos. Então, queridos, os propósitos, que são mais dois, é para nos mostrar o porquê de existir o milênio. O outro propósito é fazer Israel ocupar toda a terra que sempre lhe pertenceu e fazer de Israel cabeça de todas as nações. Isto, queridos, é implícito, está categoricamente narrado nas seguintes passagens: Isaías 11:10, Gênesis 15:8 e 1 Coríntios 16, versos 15 a 18. E o último será fazer cumprir as profecias a respeito do reino do Messias. As passagens de Daniel 9:24 e Atos 3:20 e 21 nos ajudam melhor a compreender isso. Eu peço a você que, por gentileza, se possível, na medida do possível, analise essas passagens que nós estamos falando, tá? O milênio ilustrado. Nós temos aqui Lucas 27 a 31 que nos mostra o milênio ilustrado em miniatura. Nós vemos em Lucas 9, versículo 28 a 31, Jesus em glória, não em humilhação, como quando esteve na terra. No verso 30, nós vemos Moisés representando os santos que dormiram no Senhor. No verso 30 também nós vemos Elias representando os santos trasladados. Tá?
No versos 32 e 33, Pedro, representando os santos que estarão vivos, 3 apóstolos estavam com Jesus, mas somente Pedro teve destaque. E também no verso de número 37, nós vemos a multidão ao pé do monte, representando as nações que terão lugar no milênio. O tema do milênio, a morte redentora do Cordeiro de Deus, verso 31. Melhor tradução do verso 31 está na versão corrigida, ou seja, Almeida Revista e Corrigida, que registra a morte de Jesus em lugar de partida, como está na versão atualizada. O termo original é Êxodos, de onde Êxodo, que no caso de Jesus é uma referência à sua morte, como mostra o contexto do citado versículo. Então, queridos, os propósitos do milênio, tá? Agora vamos pensar o seguinte: alguns fatos e aspectos concernentes a esse período milenial, a esse governo milenial de Cristo. Nós vamos falar um pouquinho sobre uma série de fatos e aspectos e verdades acerca do milênio. Para melhor compreendê-los, é importante ler nas nossas Bíblias as referências sugeridas. É o que eu vos peço. Leia as referências, ajuda muito. Primeiro, aonde ocorrerá o milênio? O milênio ocorrerá aqui nessa terra. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 2, está escrito que os santos hão de julgar o mundo. Onde e quando será? Só pode ser durante o milênio. Será no céu? Não. Será no mundo. A palavra original aqui para mundo é cosmos, que além de significar mundo físico, material, também significa todos os ocupantes deste mundo, isto é, toda a raça humana. Referências: Salmos 2, 8 e 9, Zacarias 9, 10, 14, 9, Apocalipse 5, 10, 11, 15, Isaías 65, 21 e Daniel 2, 35, parte B. Alguém ainda tem dúvida de que o milênio de Cristo será na terra? Confirmamos que por 1000 anos Cristo reinará na terra com seus santos, conforme as profecias e promessas da própria Bíblia. Muitos chamam difícil, né? Não acreditam. Jesus vir aqui para reinar por 1000 anos. Isto é um raciocínio puramente humano, que está à parte da verdadeira analogia bíblica, que é um fato estabelecido. Muito mais fácil seria ele vir para ser humilhado, sofrer e morrer como homem, levando sobre si a nossa maldição, nossos pecados. E isso ele fez. Ou seja, muito mais difícil seria isso. E agora, qual é o mais fácil? Vir para morrer ou vir para reinar? Isso é apenas para a gente pensar um pouquinho. O milênio é a última dispensação. Lembra que o pastor Heraldo sempre fala nas dispensações? Começamos no Éden com a dispensação da inocência. Passou-se um período de tempo, o homem pecou, entrando em pecado, entrou a morte no mundo. Aí o homem entrou na dispensação da consciência, e aí o homem veio passando por dispensações várias, tá? Até que chegou na dispensação da lei, onde Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, encerrando a dispensação da lei, que foi a quinta, e inaugurando a dispensação da graça, que é essa que nós vivemos hoje, que é a sexta dispensação. E essa dispensação da graça, ela vai durar enquanto o Senhor Jesus não vier buscar a sua igreja. Enquanto o Senhor Jesus não vier buscar a sua igreja. Após o arrebatamento da igreja, teremos os 7 anos tribulacionais, e aí Jesus inaugurará a última e derradeira dispensação, que é a dispensação do milênio.
tá? O milênio é a última dispensação, é uma dispensação da plenitude dos tempos, segundo Efésios 1:10, tá? Significa que para essa dispensação convergem todas as alianças e tempos mencionados na Bíblia. É riquíssima de sentido a expressão paulina, plenitude dos tempos, uma vez que mostra que o milênio é um reinado sublime e que, findo este reinado, terá início a eternidade futura. Ou seja, o milênio é a sétima e última dispensação da parte de Deus concernente aos seres humanos. Jesus reinará sobre todas as nações. Jesus vem para reger as nações como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sendo Ele o único soberano que regerá no milênio, cabe-lhe bem a doxologia de 1 Timóteo 1,17, que diz, aspas, assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. É interessante também, se você puder, ler as passagens de Daniel 7, 14, 27, Lucas 1, capítulo 1, versículos 31 e 32, e também leia o Salmo de número 96, versículo de número 9. Durante a sua vida e ministério aqui na terra, Jesus nunca aceitou ser declarado rei, nunca, por sua nação. Muitas vezes os judeus quiseram lhe botar uma coroa na cabeça e falar, és o nosso rei. Uma multidão uma vez o chamou rei, mas essa era uma multidão heterogênea, que logo mais diria de Jesus, crucifica-o, crucifica-o. Isso ocorreu para que se cumprisse as Escrituras. O fato está escrito em João 12, 12 a 15. De duas autoridades gentias é que dirigiram-se a Jesus chamando rei. Os magos, Mateus 2:2, e o governador romano Pilatos, Mateus 27:11. Porém, o dia se aproxima velozmente em que todas as nações sobreviventes, toda a nação sobrevivente de Israel o adorará como seu rei e como seu libertadores. Queridos, estamos terminando. Durante o milênio, toda e qualquer oposição a Deus, veja bem, hoje qualquer oposição a Deus leva-se na brincadeira. Nós tivemos casos isolados em todo o mundo, mas principalmente aqui no Brasil. Alguns casos em que pessoas fizeram oposição a Deus descaradamente, colocando cenas que eu não vou aqui falar porque não merece ser comentado de novo, mas nós vimos com tristeza o que fizeram acerca do nosso Deus, do nosso Jesus. Então, nessa época do milênio, toda e qualquer oposição a Deus será simplesmente na mesma hora neutralizada por Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 24 a 26. Ele preparará a terra para o estabelecimento do seu reino eterno. Queridos, pensa bem, sob a direção do Deus Todo-Poderoso, conforme a palavra divina em 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 e 13, e também em Lucas, capítulo 1, versículos 32 e 33. Meus amados, nós vamos continuar no próximo vídeo falando sobre fatos e aspectos do milênio. Por enquanto, fique com essa palavra, Deus te abençoe. Vivemos momentos da graça, a sexta e penúltima dispensação. Não esqueça, o Espírito Santo está na terra e ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra. E você, pode crer?